Sejam muito bem-vindos ao nosso 6º episódio do Crozicast, o podcast oficial do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, onde a gente traz temas relevantes sobre saúde bucal e desmistifica assuntos importantes para a sociedade em geral e também para os colegas profissionais da odontologia. Hoje iniciamos uma nova temporada do nosso Crozicast. Estou aqui ao lado do Dr. Hélio Igor, conselheiro, presidente da nossa comissão de ética e presidente da nossa comissão científica, onde a gente traz um tema extremamente importante para os nossos colegas, a gestão do nosso consultório. Tendo em vista tudo isso, achamos bastante pertinente convidar um especialista em gestão de consultório para o nosso Crozicast, para compartilhar de conhecimentos relevantes para os profissionais da odontologia. E o nosso convidado é o Dr. Bruno Trevisan, mestre em clínica odontológica, especialista em periodontia e implantodontia, pós-graduado em gestão de saúde e CEO da Encantadores de Pacientes, que irá trazer para a gente algumas estratégias e insights para transformar a gestão de consultório. Seja muito bem-vindo à Casa da Odontologia Sergipana, Dr. Bruno. Muito obrigado, né? Agradeço primeiramente o convite, né, da gente poder compartilhar algo que a gente vem trabalhando durante tanto tempo. E a gente teve a oportunidade algumas vezes de estar aqui, né, de compartilhar, na verdade, essa visão que a gente tem de uma odontologia com alguns aspectos necessários para o tempo qual a gente vive, da gestão, do marketing, do encantamento de paciente, que é o que a gente trabalha tanto, e poder a gente conversar e ter esse momento aqui de entender as necessidades que a odontologia está precisando no momento qual a gente vive e poder compartilhar um pouquinho daquilo que a gente vem executando aí no nosso dia a dia. É um prazer, uma honra e muita gratidão aí pelo convite. A gente que fica muito feliz de ter você aqui em mais um momento para compartilhar com os nossos colegas desse tema que é tão importante e que é tão necessário, principalmente para o colega que faz a clínica privada, né? Como é importante ele fidelizar esse paciente, ele agradar e encantar, como você bem fala. E a gente sabe que todo cirurgião dentista acaba sendo um pouco do próprio administrador do seu negócio. E para isso, ele se depara com alguns desafios. Porque na universidade a gente aprende muito sobre todas as técnicas da odontologia, mas fica bastante carente em gerir o nosso próprio negócio e o nosso consultório precisa ser lucrativo, né? A gente precisa ter a empatia, o encantamento, mas a gente precisa ter um retorno disso. Então, quais seriam as estratégias necessárias para esse planejamento, para que a gente consiga ter um negócio realmente rentável e que consiga agradar e fidelizar os nossos pacientes? Perfeito. Ana e Hélio, na verdade, eu acho que vale a pena a gente fazer uma reflexão um pouquinho em relação à odontologia como profissão. Acho que a grande maioria dos dentistas, né, se a gente pegar a grande maioria de um todo, vai se tornar empreendedor, né? Vai ter o seu próprio negócio, vai trabalhar diretamente, né, com o seu trabalho em um negócio. Infelizmente, o tempo que a gente tem durante a nossa formação para ter esses conhecimentos, esses aprendizados, é muito pequeno. E aí, naturalmente, a gente entra no mercado, muitas vezes com dificuldade em alguns aspectos ou falta de conhecimento, e naturalmente a gente vai aprendendo, né? Eu falo que a gente vai trocando o pneu do carro com o carro andando, né? E a gente tem muita dificuldade por conta disso. Então, eu acho que na odontologia, com o número de dentistas aumentando acima de tudo, com uma odontologia mais profissionalizada em termos de negócio, faz-se necessário a gente fazer uma reavaliação de outras habilidades que a gente precisa ter também, né? Não significa que a gente precisa abrir mão, né, da parte técnica, do conhecimento científico, mas outras habilidades e conhecimentos, eles são necessários para que a gente consiga se diferenciar e, naturalmente, né, ter uma empresa como empreendedor lucrativa, né? E isso é importante, porque é o nosso salário, querendo ou não, né? Sim. O empreendedor, o salário dele é o lucro que ele traz da clínica. Isso eu acho que é muito importante. E quando a gente vive essa realidade, né, do novo dentista, acima de tudo, que já entra no mercado um pouco mais povoado, né, de empresas um pouco mais consolidadas, ele tem uma necessidade de ter alguns conhecimentos que no passado a gente não precisava.
Eu falo que se a gente pegar a odontologia de talvez 40, 50 anos atrás, você se formava, abria um consultório, colocava uma plaquinha e naturalmente os pacientes iam começar a vir, a gente ia se desenvolvendo e aprendendo, né, com os erros nos trancos e barrancos, ia pegando alguns conhecimentos que a gente ia adquirindo durante esse processo e naturalmente a gente, né, conseguia gerir aquele negócio, né, apesar da dificuldade inicial do conhecimento. Hoje eu acho que é muito difícil, né, alguém começar um processo de forma tão crua e com tão pouco conhecimento das outras vertentes, né? E que vertentes são essas, né, que são importantes no momento que a gente vive? Eu falo sempre que quando a gente pensa num consultório, numa clínica, a gente precisa estar avaliando 5 pontos que são fundamentais. E eu acho que tudo, na verdade, vai estar mergulhado nesses 5 pontos. Primeiro ponto importante, a gente conseguir ter os indicadores, na verdade, e esses indicadores são: primeiro indicador, o faturamento, né? O quanto a gente recebe e o quanto a gente está gerindo ali de forma monetária. Valor mesmo, né? Exatamente, do valor. E eu falo sempre, hoje a gente está vivendo também um universo onde as pessoas exacerbam muito o faturamento, mas o faturamento ele não quer dizer nada quando a gente não tem um controle do custo. Sim. No final de contas, o consultório ele é um cálculo matemático de faturamento menos custo. Então, para a gente conseguir ter essa administração do faturamento do custo, a gente precisa ter conhecimento de gestão administrativa e gestão financeira. Então, esse, sem sombra de dúvidas, é o primeiro passo. Segundo passo, o terceiro indicador que eu acho fundamental é o indicador comercial. É a gente identificar quantos novos pacientes estão vindo e o que a gente está realmente executando de serviço naquele processo. Então, ou seja, quando a gente fala dos indicadores comerciais, a gente tem que ter 2 conhecimentos principais, que é o quê? Um conhecimento de marketing, ou seja, formatações de captação de pacientes, e o segundo que são estratégias de venda realmente, né? Eu me lembro quando eu comecei a falar no passado na odontologia, se falar em vender na odontologia, era você ser um anticristo completamente, Sim. né? E hoje a gente consegue entender que esse conceito ele é necessário. O errado é a gente vender de forma, não executando a ética e a credibilidade que é necessária na odontologia, né? Mas que a gente vende tratamento, serviço. Né? De qualidade, de forma ética, tá tudo certo. Perfeito, exatamente. Dentro da ética, isso é importante. O quarto ponto o quarto indicador é a inadimplência, é a gente ter um controle da nossa inadimplência. Quem não trabalha com outras formatações de pagamento é acompanhar a questão financeira. Olha, se eu tenho a consolidação bancária do que você recebe no cartão, a avaliação do que você recebe em dinheiro, e quem trabalha com outras formatações como o boleto, saber realmente um processo de acompanhamento de uma régua de cobrança, de quanto de inadimplência você tem. Então, acompanhar essa questão financeira. Fundamental para isso é você conseguir ter uma gestão financeira do seu processo. E o quinto indicador, e aí é o que a gente mais trabalha, até pelo nome da nossa empresa, que é Encantador de Paciente, que é exatamente o processo de qualidade de atendimento. E aí a qualidade de atendimento, a melhor forma de você avaliar ela, né? E tem várias formatações, mas, por exemplo, um dos indicadores que a gente utiliza muito é o NPS, que é o Net Promoter Score. Você entender o paciente que passou por você, qual é a chance que ele tem de indicar o seu trabalho para uma outra pessoa. O network, exatamente. O quanto ele... boca a boca, então, ainda, né? Boca a boca. Que eu falo, a a odontologia mudou muita coisa. Mas se tem uma coisa que é a melhor formatação de captação de pessoas, é que o boca a boca não mudou e não mudará jamais, né? O que mudou, na verdade, é que o boca a boca deixou de ser boca a boca para ser bocas bocas, né? Com o mundo digital. Então, e aí você avaliar isso, você avaliar, por exemplo, e é importante a gente não ser passivo nesse processo, por exemplo, a gente apenas receber esses dados e não avaliá-los, né? Então, por exemplo, quando eu avalio essa questão do NPS, de onde vieram meus pacientes, quais foram os indicadores, o que eles estão achando do meu serviço, o que eu posso aprimorar e melhorar, né? E a gente, através disso, a gente fazer um processo de gerenciamento de negócio mais estratégico. Então, acho que quem consegue alinhar esses 5 indicadores, naturalmente vai conseguir ter um negócio, né? Um consultório, uma clínica, com uma base mais sólida em relação ao momento que a gente vive. E quem ainda não chegou nesse ponto, eu acho que é importante entender a necessidade. E aí correr atrás de... isso, né? Exatamente. Isso eu acho que é muito importante, né? Doutor Bruno, em relação a esses pontos de captação de paciente, principalmente para quem está entrando no mercado, como o senhor mesmo falou, um mercado já bem povoado, que é difícil se destacar.
para o recém-formado, né? A pessoa chegou, ela não tem ainda essa captação, não tem o boca a boca, ela quer começar, e uma das formas é o marketing digital, né? E que mudou bastante, né, dos últimos 20 anos para cá. Como um recém-formado que acabou de abrir ali o seu consultório, conseguiu fazer o seu investimento inicial, por onde ele deve começar no marketing digital? Perfeito, perfeito. Primeira coisa importante é a gente trazer o conceito do marketing digital de forma ampla, porque muita gente confunde, acha que realizar o marketing digital é fazer um Instagram, ter um Instagram e pronto, eu estou executando o marketing digital. O processo é um pouco mais complexo em relação a isso, né? A gente precisa entender que hoje, na verdade, vale a pena a gente refletir um pouquinho na mudança das pessoas, né, do nosso paciente. Porque o marketing, né, e assim, quando a gente pega o conceito de marketing, o marketing, no final das contas, quando a gente pega a palavra, né, marketing vem do inglês mercado, e o ing, né, marketing, né, o ing é o gerúndio, ou seja, é um mercado em continuidade. E o mercado, o marketing, na verdade, é a gente se comunicar com o mercado, né, com os nossos pacientes, que são os nossos clientes como um todo, através de plataformas. E a plataforma digital é a plataforma que mais conecta com as pessoas hoje em dia. Então, o digital, ele não é um marketing novo, ele é o veículo que a gente utiliza para se comunicar com eles. E entender isso é importante, porque naturalmente, a depender do paciente que você atenda e da referência que você é no ambiente no qual você vive, você vai conseguir se comunicar com ele através do digital de várias formas. Ou não, ou muitas vezes também através do analógico mesmo, né? Sim. Desde que você consiga fazer um planejamento estratégico nesse sentido. E por que mudou tanto? Porque o digital hoje ele acaba sendo o veículo que mais se comunica com as pessoas. Porque as pessoas mudaram a forma como elas enxergam os lugares, né? Eu falo muitas vezes que a gente, no passado, né, a gente conseguia viver muito mais o momento. Hoje a gente vive a geração selfie, né? Sim. É a geração que se vê através desse aparato chamado telefone, né? Que de vez em quando a gente liga, mas ela se vê o tempo todo por ele. E se a gente não estiver nele, no final das contas, a tendência é que as pessoas não nos enxerguem. Então, se eu falar, mais uma vez, o consultório de 50 anos atrás era um consultório que a localização, visualização dele era extremamente importante. Hoje, por mais que ele tenha uma boa localização, se ele não estiver presente no celular, talvez ele sendo visto, né, o tempo todo. A história de quem não é visto não é lembrado. Não é lembrado. Então é importante que, se as pessoas estão conectadas ali o tempo todo, ela precisa lhe encontrar ali também e você se comunicar ali com ela. Ali, exatamente. Você, por mais que você esteja bem localizado, visível no mundo real, se você no digital não tiver facilmente, né, achado, né? Se não for facilmente achado no digital, certamente você não vai ter o mesmo resultado. Então, o marketing digital, ele é exatamente a gente se comunicar com essa realidade dessas pessoas que vivem hoje, né? E a gente faz parte dessas pessoas, né? O tempo todo através desse aparato chamado telefone celular, que de vez em quando a gente utiliza para ligar. E aí, para a gente alinhar o marketing digital, existem alguns veículos, na verdade, que são importantes. Então, perfeito, o Instagram hoje é uma realidade, beleza. E o Instagram, eu falo que para um jovem, muitas vezes, é o menor dos desafios. Sim. Porque eles já entram no mercado muito mais preparados na utilização desse veículo do que pessoas que têm mais tempo de mercado. Sim. Eu acho que o desafio do jovem nesse sentido, e algumas vezes isso é curioso, porque eu vejo alguns jovens, alguns estudantes, né, que eles conseguem ter uma repercussão no digital muito forte no Instagram, e eles já saem com uma autoridade muito grande diante do Instagram. E eu acho que o maior desafio que eles têm nesse sentido é deles conseguirem se tornar tecnicamente a nível do que eles são como autoridade digital. Que ele entrega no Instagram. E essa é uma grande preocupação, sim, inclusive aqui do Conselho, né? Onde a gente vê pessoas muito jovens sendo uma referência. E será que aquela bagagem técnica acompanha toda aquela visibilidade que o Instagram dá? Então, existe sempre um limbo e uma preocupação do que é real ou que é só para mostrar que faz e acontece, quando de verdade, que assim, eu entendo que a comunicação é fundamental, da gente ser visto, da gente estar bem localizado e se comunicar bem com os nossos pacientes,
mas a parte técnica não mudou. E a gente precisa ter essa capacitação continuada. A odontologia é uma profissão que está em constante evolução de tecnologias, de tudo. E a gente tem essa preocupação, né, desse jovem que às vezes quer tudo muito rápido e se preocupa mais com essa parte de visibilidade e às vezes menos com a técnica, que não deixou de ser importante. Perfeito. Né? A ética e a técnica, a capacitação, é o que eu digo, a nossa profissão nos capacita, né? E a gente pode atuar em diversas áreas da odontologia. Ou seja, onde a gente está habilitado, a nossa lei nos dá essa condição de atuação. Mas eu sempre faço essa pergunta aqui aos jovens quando a gente vai palestrar. Você está habilitado, mas você se sente capacitado? Se sente, faça. E assuma e saiba que depois, se tiver qualquer bronca, aí você vai responder por ela. A lei lhe protege em relação a você atuar naquela área, mas você tem que realmente estar capacitado para tal, né? Então, essa é uma preocupação que a gente entende que o mundo digital traz muita visibilidade e uma autoridade que às vezes não é tão real, né? Então, saber diferenciar isso, eu acho que é a grande... E esse é um desafio que você tem, porque a linha ela é muito tênue, né? Para você acabar cometendo algum deslize, né? Eu falo que assim, ó, o pilar de um dentista, né? Eu falo assim, ó, eu não gosto da palavra sucesso, né? Eu acho que o sucesso, ele traz uma realidade que não é real. Porque é o seguinte, acho que a vida de qualquer dentista vai ter sucessos e insucessos, como a vida de qualquer pessoa. Não existe uma vida de sucesso, existe uma vida de sucesso e insucesso. Por isso que eu gosto mais da palavra prosperidade, né? Porque quando a gente pega o sentido da palavra prosperidade, ela significa ser bem-sucedido, né? Bem falado e, acima de tudo, feliz naquilo que você faz. É o combo completo, É o combo completo. É o saldo de tudo. É o saldo de tudo. Numa vida que vai ter sucessos e insucessos, né? E isso vai acontecer. Isso que você falou é perfeito, porque o que acontece muitas vezes? Às vezes é aquele jovem que ele é uma referência, muitas vezes uma autoridade, porque ele durante, né, a sua vida de estudante, ele foi muito presente nessas redes, ele sai muitas vezes com uma referência naquilo que ele ainda não é uma autoridade ao realizar, porque um estudante ainda sai com necessidade de se capacitar tecnicamente. Tem uma curva de aprendizado aí, né? E exatamente, que é necessária. Então, acho que às vezes a gente está vivendo um momento que isso tem que ser muito dosado, né? Esse equilíbrio de entender qual é o melhor momento e não nenhum problema. Você começar uma vida na odontologia como dentista, sendo uma referência, né, no mundo digital, é excelente. Agora, desde que você saiba entender qual é o seu limite, técnica, né? Também, né? Com não certeza. Deixar que seja só isso, né? Exatamente. Só uma coisa superficial, que ele realmente tenha o conteúdo ideal para entregar aos seus pacientes. Sim, sem dúvida. E aí, voltando ao que eu tinha perguntado, quais são os passos principais em relação ao marketing? E é assim, o Instagram, eu acho que é um caminho que eles têm mais facilidade. Mas tem outros caminhos também que a gente precisa entender para utilizar e realizar o marketing de forma correta. Por exemplo, o Google, né? Sim. Hoje, querendo ou não, eu falo que a jornada do paciente mudou, né? Olha a jornada do paciente no passado. Como era a jornada? Eu, Bruno, como um paciente há 20 anos atrás, eu tinha uma necessidade, daquela necessidade eu tinha que procurar um profissional. A gente sempre tinha alguém que indicava, né, o profissional. Eu falo que eu tinha a minha tia Sandra, né? Tia Sandra adorava indicar o profissional da sua pessoa. Estou precisando era de referência. Era referência. Tia Sandra era a internet da época, né? Eu falava, tia, estou precisando de um ortodontista. Aí tia Sandra falava, Bruno, vou te indicar aqui um profissional. Me indicava, eu entrava em contato, ligava, marcava, passava para uma consulta e ia. Basicamente, a jornada era essa. A jornada mudou completamente do paciente, né? O paciente, quando ele tem uma necessidade, a primeira coisa que ele faz é o quê? Primeira coisa, ele vai procurar o Google, antes de procurar o profissional. E aí ele procura o Google e tenta entender o que ele está precisando. Aí quando ele entende o que ele está precisando, aí sim ele vai para o segundo passo, que é procurar quem são os profissionais. Só que o Google não é tia Sandra. Tia Sandra me dava uma possibilidade. O Google vai dar 10, Jogar 20, tudo. 30, né? E aí a gente entra na terceira etapa, que é o quê? Olha, ele me deu 30 possibilidades. Aí o paciente vai o quê? Avaliar quem é que ele vai escolher daqueles 30. E aí vai um ponto importante, porque nem sempre ele vai avaliar pela autoridade que o profissional tem. Ele muitas vezes vai avaliar pelo aquilo que ele conseguir enxergar nesse mundo digital. Sim.
E talvez quem consegue entender isso tem uma vantagem nesse sentido, né? Não significa ser melhor ou pior, mas muitas vezes é você conseguir transmitir melhor para o paciente o seu trabalho. E aí, quando ele entende aquilo ali, lógico, aqueles que conseguem fazer um trabalho diferenciado, tem muita indicação de paciente, eu falo que isso jamais mudará. Esse sempre vai ser a prioridade do paciente, uma indicação que venha de alguém que executou que o trabalho. né? Por exemplo, uma tia Sandra que Que você confiava, né, no critério que ela usava para lhe indicar. Então, eu acho que esse ainda é um canal que não vai acabar, mas que a gente precisa ter outros, porque o mundo realmente E mesmo esse canal, a gente precisa se readaptar a uma realidade. Por quê? Quando você vai viajar, por exemplo, e você vai para algum lugar, o que você usa como parâmetro para escolher o hotel do lugar ao qual você vai viajar? Eu uso as avaliações. As avaliações, perfeito. Aí vamos lá, o Google abriu um canal dentro do Google para as pessoas colocarem as suas avaliações, que era chamado de Google Meu Negócio, hoje é chamado Google Empresa. Qual o objetivo do Google fazer isso? É porque o Google ele quer oferecer para você não só as possibilidades que você tem, mas ele quer oferecer para você a melhor possibilidade. E se eu tenho, por exemplo, um ortodontista que tem muitas pessoas falando bem dele, o Google vai colocar aquela pessoa como referência na região. Então, olha como tem questão estratégica, na verdade, para ser utilizada, para quem faz um trabalho diferenciado, fazendo com que as pessoas, naturalmente, exacerbem para o Google a sua realidade. Mais uma vez, é o marketing do Google. É um impulsionamento natural, né? Natural. É você fazer o marketing digital, né? É se transformar o boca a boca nos bocas, né? Então, isso aumenta bastante nesse sentido. Você falando dessa jornada de procura, que era a tia Sandra, depois virou o Google, eu tomei um choque de realidade esses dias, porque os mais jovens, né, aí, da idade dos meus filhos, eles não usam o Google. Eles usam o TikTok para fazer busca. Exatamente, cada vez mais. Cada vez mais. Ele quer procurar o que é tal coisa, ele não vai no Google, ele vai no TikTok. Ou seja, a gente precisa estar aí correndo e adaptando e buscando estratégias para acompanhar esse ritmo de evolução digital, né? Que às vezes vão mudando, né? As redes, o TikTok, eu vejo assim, principalmente no conselho, ele fica muito assim, parecendo que é algo que não tem muita credibilidade. Mas eu já soube a mesma coisa, há pouco tempo eu soube que não, que tem muita coisa e muito conteúdo interessante, como também em qualquer lugar, né? Perfeito. É porque a gente acostumou que banalizou dancinha um pouquinho, do né? TikTok, acha que é tudo muito banal. Quando, na verdade, a gente tem que saber separar o joio do trigo e ver onde é que está realmente conteúdo relevante, que vale a pena ser visto, e o que não vale a pena, que é só ali para passar o tempo, né? Isso é importante, porque, mais uma vez, o marketing é mercado em continuidade, vai estar sempre mudando. O melhor formato, a melhor comunicação, o veículo de melhor comunicação hoje, provavelmente não vai ser daqui a 2, 3 anos, né? O próprio Instagram, né, que acho que vem construindo mais tempo nesse processo de comunicação, ele mudou absurdamente, né? Ele tem umas 5 plataformas ali dentro dele, né? Ele tem o Stories, o Reels, a publicação. Ele muda o tempo todo, né? E isso vai estar sempre mudando. E você entender, antigamente a gente podia simplesmente ser passivo nesse processo. Hoje, quanto mais a gente for um pouco ativo, entender, a gente vai facilitar o nosso caminho. Mais uma vez, eu acho que o princípio, né, do seu diferencial, a ética, a credibilidade que você executa, o alinhamento e a recomendação do paciente, ela vai ser a base de tudo. Agora, quando você utiliza esses veículos para acelerar processos, eu acredito que isso faz uma diferença. E principalmente, né, para realmente aquilo ali ficar constante, né? Fidelizar, porque não adianta tudo isso se na hora da entrega do seu serviço ele de verdade não acontece da forma como pareceu ali. Então, é o canal para puxar o paciente, mas a hora de fidelizar, e aí a gente já vai entrar nesse tema onde eu realmente sou também encantada com o seu trabalho, porque empatia é uma palavra que eu acho que, digamos assim, se a gente entender, quando eu dou as palestras aqui sobre ética aos recém-formados ou ainda acadêmicos, e eu pergunto o que é ética para você, né? E aí saem várias palavras, frases que todas são muito pertinentes. Mas se eu tivesse que resumir em uma única, eu acho que a empatia é quando você entrega ao outro o que você gostaria de receber. Não tem como dar errado, né? Perfeito. Quando você entrega ao seu paciente aquilo que você queria receber, ou que fosse entregue a alguém que você ama, um filho, um marido, um pai, uma mãe, um irmão, tá tudo
Perfeito, né? E é isso que eu acho que verdadeiramente encanta. Mas eu queria saber um pouquinho de você, quais são essas estratégias para esse encantamento, para essa fidelização que a gente precisa ter para se manter, não é só captar o paciente e depois ele vai e muda. A gente precisa ter ele ali, voltando para continuar sendo atendido porque realmente gostou, porque realmente recebeu um atendimento de qualidade. E queria entender também o porquê da escolha do nome de Encantadores de Pacientes, que eu já imagino, mas eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Maravilha. Esse trabalho é uma coisa que assim, a gente tem muito orgulho desse trabalho, porque e assim, a gente falou tanto de mudanças, né? E eu acho que a única coisa que jamais mudará é exatamente isso. Nós só existimos porque o paciente existe, né? Então, independente do mercado, das comunicações, do veículo que se utilize, no final das contas, é o que o paciente estiver escolhendo, né? Percebendo, sentindo, é o que vai fazer com que a gente consiga, né, executar o nosso trabalho. E quando a gente fala do encantamento do paciente, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o nosso atendimento como dentista, ele é uma parte do processo. O encantamento do paciente começa lá atrás. Quando a gente fala da jornada do paciente, começou lá atrás. E aí a gente precisa refletir sobre alguns aspectos. Primeiro, quando o paciente, desde quando ele, muitas vezes, e tem alguns pontos que a gente não tem nem muitas vezes como interferir tanto, mas a gente sabendo disso, a gente pode buscar algumas possibilidades. O paciente que chega uma primeira vez para você, por exemplo, e ele mora muito distante do seu consultório, e ele vai enfrentar um trânsito muito grande, ele leva 2 horas para chegar no consultório. Isso é uma questão que você não tem como influenciar muitas vezes, mas a experiência dele, de certa forma, foi ruim. É fato que aquilo ali vai fazer com que ele faça uma reflexão e fale, poxa... Será que vale a pena, né? Se eu tiver que vir aqui mensalmente, um ortodontista, por exemplo, se eu tiver que vir mensalmente aqui, passar 2, 3 horas no trânsito, será que vale a pena? Será que não é melhor escolher um ortodontista mais perto de minha casa e diminuir esse tempo? Então, até algumas coisas que a gente não tem como interferir vão fazer parte da decisão do paciente. E quando a gente entra no mérito, por exemplo, a gente falou dessa questão da marcação. Quando o paciente entra em contato para marcar uma consulta, será que a nossa equipe está preparada para essa nova realidade? Para acolher ele de forma, né, a fidelizar, fazer com que ele realmente vá, né? Que ele vá, que ele fidelize, que tenha uma forma... Porque hoje mudou também. A forma de comunicação do passado, que era o telefone, né? Cada vez menos toca no consultório. Hoje é tudo WhatsApp. A minha pergunta é, será que as equipes estão preparadas para atender no WhatsApp com empatia, fidelizando o paciente? Principalmente porque a mensagem é fria. É fria, é e diferente. Às vezes até o preparo da equipe, a gente se preocupa com isso também, é assim, o português, sim, a cordialidade, se realmente escreveu certo. Né? Então, detalhes tudo que fazem isso diferença. que vai em atender. Exatamente. De responder, né? De responder. E porque assim, quando eu falei que o consultório, né, a recepção, ela veio numa história. Inicialmente só tinha um presencial. Então, a pessoa fala no presencial uma coisa. Ela ia lá, marcava. No começo era aquela filosofia, marcar por ordem de chegada. Porque todo mundo chegava no dia, não tinha veículo de comunicação, você ia lá e era atendida na ordem de chegada. Então, a habilidade para atender presencialmente é uma. Depois mudou com o telefone. A habilidade começou a mudar, porque você não tem mais o presencial, mas você tem um telefone. Só que o telefone te dá a possibilidade de entonação da voz, de você, muitas vezes, falar e a pessoa ter essa compreensão baseada. Aí, agora, a gente está entrando numa fase que a mensagem está sendo veículo de marcação. E, por exemplo, às vezes você fala a mesma coisa que você falaria no telefone, numa mensagem pode parecer extremamente grosso, né? A gente vê isso nos grupos, né? Fato, confusões, né? Que às vezes se a gente tivesse pessoalmente, aquilo não geraria uma discussão. E quando é a mensagem fria, ela gera uma discussão, né? Às vezes é a forma de falar. E isso, querendo ou não, e é importante, por exemplo, algumas equipes não sabem, por exemplo, quando você usa a caps lock ou a caixa alta... Tá gritando, né? Tá gritando. Aí é engraçado que a gente treina muitas recepcionistas hoje, né? E ela fala, não, bem que eu percebi, quando eu colocava, as pessoas perguntavam se estava ali gritando e eu não entendia por quê. Porque ela usava a caixa alta, mas ninguém nunca orientou ela disso, né? Uso de emoji. Exato. Né? Parece que ele está Debochando. Então, essa preparo. E aí, beleza. Depois que quando o paciente chega na nossa cadeira, olha só, ele passou pelo Google, ele procurou a gente, ele avaliou a gente, ele marcou uma consulta, ele saiu de casa, enfrentou o trânsito, abriu a porta e entrou na nossa clínica. Quando ele entra na nossa clínica, aí a gente tem que fazer... Excelência pura. Aí ele tem que falar, olha, eu nunca vi nada igual. Eu tive um atendimento aqui que eu nunca tive em lugar nenhum.
E alguns princípios nesse sentido fazem diferença. Se a gente pensar de forma macro, né, o que encanta o paciente, eu falo que são 3 habilidades, eu acho que a gente tem que trabalhar no dia a dia. Primeira coisa importante, a gente fez uma pesquisa, né? Hoje a gente trabalha, né, e voltando também à parte do encantador de pacientes, a gente começou o programa Encantador de Pacientes com o objetivo de atender a odontologia, né? Eu, como dentista, começamos um processo de avaliação e de alinhamento de clínicas e consultórios de odontologia, e a coisa acabou se propagando porque a gente via que quanto mais a gente trouxesse diferencial para esse atendimento, mais a gente ia conseguir valorizar o nosso trabalho e aí naturalmente trazer os outros aspectos que a gente coloca eles como coadjuvantes do processo, que é a gestão e o marketing. A gente foca no diferencial do atendimento e utiliza a gestão e o marketing para maximizar esse processo. E aí, a partir daí, a gente começou a trabalhar o que começou na odontologia, começou a ir para a medicina, hospitais, redes de farmácia, então a gente começou a entrar na área de saúde de uma forma geral. E uma das coisas que eu sempre tive a curiosidade de entender é o que fazia, principalmente, com que o paciente voltasse. E aí, não levando em consideração só a odontologia, de todos os profissionais, o que fazia com que ele entendesse que o médico, o dentista, o fisioterapeuta que está na frente dele, era a pessoa que ele escolheu para retornar depois. Porque viram a primeira vez... ele pode ser impactado pelo marketing digital, né? Sim. Beleza, ou por um canal que trouxe ele, uma indicação, etc. Mas quando ele viu uma segunda vez, ele foi impactado de alguma forma. E a gente fez uma pesquisa, né? Um número grande, na verdade, em todos os lugares. E a principal característica que foi colocada para o retorno deles e fidelização com o profissional foi a capacidade de ouvir do profissional. Impressionante. Eu tinha pensado nisso na hora que você começou a falar, como as pessoas estão carentes disso, de serem ouvidas. E um fato é importante, é o ouvir para compreender e não ouvir para responder. A escuta realmente eficaz, né? A escuta eficaz. É essa escuta que a gente demonstra que o que ele está falando tem sentido, né? E é importante. Porque o que o paciente está sentindo, só ele está sentindo. E quando o paciente se sente ouvindo, no momento que a gente, o que as pessoas menos fazem é ouvir os outros, e ele está carente disso, aquilo ali para ele é o principal e o diferencial no processo. Então, a capacidade... E assim, quando eu falo profissional, é a gente formatar todo o nosso negócio com esse intuito. Inclusive, a nossa equipe tem que estar preparada para isso, né? E olha como as coisas se encaixam, né? Essa formatação que você está falando. Porque se eu não marco mais paciente por ordem de chegada, eu marco de horário, eu tenho que ter uma equipe que saiba os horários que cada paciente precisa. Perfeito. Um pode precisar de 20 minutos. Que vai falar mais. Mas a primeira vez não pode ser 20 minutos. É. Porque senão esse paciente não dá tempo dele ser ouvido, ou eu vou estar ouvindo às pressas e não vou conseguir que ele volte. Né? A gente precisa ter essa sensibilidade da equipe como um todo, de entender esse momento inicial do paciente, precisa mais tempo na sua agenda. Perfeito, perfeito, exatamente. Você ter tempo realmente para ouvir o paciente. Eu falo que é uma construção realmente. O paciente precisa trazer, e assim, as pessoas são diferentes, elas sentem o mesmo problema de forma diferente, e você entender e mostrar que aquilo é importante é fundamental, quando ela se sente ouvida. E, por exemplo, ouvir às vezes, olha só, muitas vezes, ele está na recepção, a pessoa está mais preocupada com o computador do que com a pessoa. Não olha, né? Não olha nos olhos, né? E às vezes, a gente está tão preocupado, às vezes, em anotar a questão técnica e está preocupado aqui ou no computador, e a gente não olha para o paciente muitas vezes. É engraçado, tem uma rede, inclusive, eu vi uma certa feita que é uma rede daqui, inclusive, uma rede de sorveteria. Eu vi eles participaram uma vez daquele programa Shark Tank. Aí tem uma rede aqui que saiu daqui, já tem em Salvador, que é o Sordo, né? Isso, tem em São Paulo já. Que já tem em São Paulo, perfeito. E são todos surdos, né? Todos surdos e mudos. Mas eu achei muito interessante o que é surdo e mudo, né? O responsável, né? O dono. Ele, no Shark Tank, fizeram uma pergunta muito interessante para ele, assim. Perguntaram para ele o seguinte, como é que você consegue, né? E assim, eles têm índices de qualidade de atendimento, o NPS dele é altíssimo. Sim. E isso é curioso, né? Por que curioso? Porque se você parar para pensar que são surdos e mudos atendendo a gente que não é preparado para se comunicar com eles. Que comunicação eficaz é essa, né? Que acontece? Como é que acontece? Aí foi perguntado para ele, qual é a justificativa que você dá para ter NPS tão alto, ou seja, ter um índice de qualidade tão alto, mesmo sendo surdos e mudos, atendendo pessoas que não estão preparadas para se comunicar com ele. E ele falou uma coisa curiosa, ele falou, olha, aí a pessoa perguntou, você acha que é a inclusão, né, que faz isso acontecer? Ele falou, lógico, né, falou, viu, ele foi traduzido, né? Ele falou, lógico que a inclusão é algo que as pessoas veem com bons olhos. Mas se elas não forem bem atendidas, não é isso que vai fazer o diferencial. Não vai fidelizar isso, Não vai né? fidelizar, não é isso.
E ele falou, a gente acredita que o principal diferencial que a gente tem é porque as pessoas estão carentes de serem olhadas. E o surdo e mudo, para entender o que está sendo pedido, Precisa olhar. ele olha nos olhos. E as pessoas estão carentes disso, de olhar nos olhos, sabe? De você profundamente entender que o que ela está pedindo, que o que ela está falando, você está prestando atenção e tem importância para você. Então, e o que ele falou eu achei fantástico, porque essa é uma demonstração clara de como Dessa isso é carência, importante. né? É alguém ensinar a gente a ouvir sem ter a capacidade de De ouvir. ouvir. Olha que coisa E absurda, né? veja que é importante o papel da recepção, que até nos livros de emergência médica já pede para olhar para o paciente na recepção, para você ensinar a sua recepcionista a reconhecer prestar atenção. aquele Perfeito. paciente que a gente sabe da ansiedade odontológica, que o cara tá ali inquieto, o cara olha o celular, o cara olha a TV, vai beber água, vai no banheiro, volta. Já é um sinal Perfeito. de... Já é um sinal É um que sinal. sua recepcionista, sua secretária, ela precisa passar para você antes da consulta. Perfeito. E já é uma forma também de você entender como acolher aquele Como ele está paciente. se sentindo, Como né? ele está sentindo, porque Sobretudo né, na a gente tem odontologia, paciente né? que chega ali e cochila na cadeira esperando. E tem Perfeito. outros que não conseguem se sentar. Exato, a gente passou uma noite em Tem. claro, Passam muito preocupado, claro, né? E isso precisa que a equipe esteja treinada para informar para o cirurgião dentista, né? Que, ó, esse paciente aqui Exatamente, exatamente. mas Perfeito. precisa de um cuidado. É a extensão da equipe, né? Tudo que a gente Extensão da está equipe. trazendo tem que entender que hoje, na verdade, não é só capacitar a gente, tem que capacitar a nossa equipe. Uma pergunta que eu sempre faço para o dentista, né? Quantas vezes você já preparou, treinou a sua equipe? Porque a gente se prepara o tempo todo, né? A gente vai para congresso, participa de eventos. Tecnicamente, então, é o que mais a gente A faz, gente geralmente. procura, talvez até outras habilidades que a gente necessitaria mais, né? Pouco até procurado. Mas a gente está se renovando o tempo todo. Mas será que nossa equipe está sendo renovada também? Será que a gente muitas vezes não está querendo de uma equipe que ela se diferencie sem dar um preparo, um conhecimento, uma capacitação correta para ela? Porque às vezes essa equipe pode botar todo esse encantamento que você faz a perder. E às vezes o próprio paciente, ele não lhe relata isso, né? É por isso que às vezes quando a gente está insatisfeito com um serviço, ou num restaurante, ou no hotel, né? Eu acho que a gente precisa comunicar a alguém. Perfeito, Porque é o que eu falo, se for no meu consultório, eu quero saber, Claro, né, sim. que não foi prestado da forma correta. Eu quero apurar o que realmente aconteceu. E se você não verbaliza isso aí, eu não estou dizendo que você precisa ser grosseiro, nem gentil, nem tentar dificultar a vida daquele profissional, prejudicar, digamos assim. Mas eu acho que você precisa, sim, relatar o que não vem bem, porque é assim que as coisas mudam, né? E às vezes pode botar realmente a perder todo um trabalho que você vem buscando de excelência, sem que você tome conhecimento. Eu falo que é o nosso melhor consultor. Eu falo assim, um excelente consultor é o nosso paciente, mas melhor do que o nosso paciente é aquele que não se tornou o nosso paciente. Se a gente conseguir ouvir o que fez com que ele não se tornasse nosso paciente, a gente consegue ter. É uma consultoria gratuita que a gente tem. Ou que deixou de ser. Ou deixou, né? que é mais ainda, né? Que aí passou mais pela ainda. experiência. O que né? foi que fez com que você não retornasse Sim, mais? O sim. que aconteceu aqui que Sim. não lhe agradou, né? Ou quem foi que lhe encantou mais do que eu? Perfeito. Né? E às vezes Pra- são detalhes, né? Às vezes foi, a gente falou, por exemplo, o trânsito, né? Que era mais próximo da casa outros dele, motivos, né? Aspectos que a gente não consegue muitas vezes controlar, Não tem né? jeito. Mas se for algo que a gente puder, que a gente possa absorver e melhorar no nosso processo, Sem dúvida. eu falo assim, quantos pacientes não deixam de chegar às vezes no consultório por conta de uma fala equivocada, errada, ou de forma, né, talvez não a mais correta da recepcionista, por exemplo, né? Exatamente. E a gente nem está sabendo disso, né? Ele não chegou. Exatamente. Eu falo, todo mundo passa pela recepcionista, nem todo mundo passa pelo dentista. E Então, às vezes a gente nem sabe que passou por ali, não sabe que passou. Então, É. esse controle é fundamental. Por isso que hoje, na verdade, a gente tem que profissionalizar também esse processo. Existem ferramentas de acompanhamento de toda a jornada do paciente. Isso é importante. A gente não pode simplesmente não saber o que está acontecendo. O paciente entrou em contato, existem hoje ferramentas que a gente utiliza para saber todos os pacientes que entraram em contato com a gente, como é que foi comunicado, qual foi a abordagem, esses por que não falaram, por que não foram remediados. onde ele veio, né? A gente não pode, exato, de onde ele veio, qual é a origem. A gente não pode mais ser mais passivo, né? Quando a gente está falando disso, olha, a gente está falando do antes, mas o depois também, o paciente vai embora e aí a gente não pode mais assim, o que se fazia... Acabou o atendimento, não. Acabou, vai embora, volta daqui a 6 meses para uma revisão. Não, a gente tem que avisar ele daqui a 6 meses
que é a época de retorno dele. A gente tem que deixar isso organizado, né? Um processo de retorno, de feedback do paciente, ele é fundamental. A gente não Ou pode saber ser se passivo. realmente o que a gente fez nele causou algum desconforto, se está tudo bem, né? Esse pós eu acho que também... Até, às vezes, quando ele retorna, perguntar, e aí, foi tudo bem com o que a gente realizou? Sentiu algum desconforto, né? Essa preocupação no pós, eu acho que é fundamental. Importante, e aí, mais uma vez, é alinhar essa jornada. Eu falei de 3 pontos, né? Só voltando aqui. Primeiro foi a capacidade de ouvir, né? A capacidade de ouvir. O segundo, quando a gente ouve o paciente compreendendo, a gente trabalha o segundo ponto, que foi o que você abordou, que é exatamente a empatia. A empatia é a capacidade de entender o outro com a cabeça do outro, que é diferente da nossa. Eu sou cirurgião, eu faço o implante, né? Então, para mim, um dia de cirurgia de implante é mais um dia na minha vida. Eu não passo a noite em claro que eu vou fazer a cirurgia. Para ele, é o dia. O que ele está vivenciando naquele momento, algumas pessoas mais ainda, né? A pessoa acha que vai ser o último dia que ele tem de vida, muitas vezes, né? Então, assim... Sobretudo na odontologia, né? Sim. Então, é ter essa capacidade. Então, quando eu ouço para compreender, eu consigo identificar e ter empatia. E aí vai o terceiro ponto que a gente considera primordial, que é o quê? É a gente entender que o paciente chega para a gente para realizar um tratamento. Mas o que vai fazer com que ele saia encantado com o nosso processo é quando ele se sente cuidado, que é um aspecto diferente. É o tratar, mas o cuidado com a pessoa. E que é o que eu falo que o maior exemplo disso é uma mãe, né? Uma mãe, ela não trata bem o filho, né? Se uma mãe aqui, se a Ana falasse ali para mim, ó, eu trato bem as minhas filhas. E olha, até com o olho assim de lado, né? Que mãe é essa? Parece pouco, né? Não, você cuida das suas filhas, né? E eu acho que assim, todo mundo que se sente cuidado num dentista, ele naturalmente... torna aquele dentista insubstituível para ele, né? Ele torna aquele momento único nesse processo. E aí eu acho que isso fideliza. Então, assim, ó, capacidade de ouvir para compreender, ter a empatia e cuidado. E lógico, dentro disso aí a gente trabalhar todos os processos e alinhamentos com a nossa equipe para que isso seja executado, né? Mas eu acho que esses são 3 pontos primordiais aí que a gente acredita que encanta os pacientes na nossa experiência. Sem dúvida. E sendo a odontologia algo que ainda se tem, né? Eu acho que mudou muito, mas ainda tem uma vivência de uma experiência muitas vezes que foi ruim, né? E quando a gente transforma isso em algo bom e o paciente se sente acolhido, faz toda uma diferença para que ele realmente lhe escolha e continue com você, né? Em toda a jornada dele. Isso é perfeito. Bruno, voltando um pouquinho para a questão de gestão financeira. A gente já conversou sobre isso, a gente já teve a oportunidade de discutir algumas vezes, inclusive aqui no CRO, a gestão da clínica começando por uma precificação, né, que é sempre um calo na vida de muitos colegas, eu ligo para até quanto você cobra, até liga para Bruno quanto você cobra, e a gente precisa descobrir quem é a primeira pessoa que cobrou, né, para poder chegar ao preço. Então, mais uma vez, para aquele dentista que está começando a sua vida, porque é uma dificuldade, eles não sabem muito por onde começar. Até a gente que tem muitos anos, às vezes para e fica sem saber. Esse processo de gestão financeira, começando por uma precificação, qual é o caminho que a gente tem que seguir? Por onde é que a gente vai? Perfeito. Isso que você colocou assim, é uma dor muito grande da grande maioria, porque a gente não tem um conhecimento de como precificar da forma correta. Só para alinhar de forma, um conceito, na verdade, de precificação. Tem 2 formas de você precificar. Chama precificação dinâmica e precificação por valor agregado. O que é precificação dinâmica? É o que a grande maioria faz, que é o quê? Você pega a média do que as pessoas estão cobrando e você cobra também. Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, ali no meio. Então você se baseia naquilo aí. É que a grande maioria faz. A outra forma é a precificação com valor agregado, que aí assim, é que aqueles que se diferenciam na experiência fazem, que é o quê? Você entende qual é o seu custo, você identifica aquilo ali e aí através daquilo ali você coloca alguns pré-requisitos naquela precificação que vão fazer você diferente dos outros. Naturalmente, seu custo vai subir. Então, você não vai conseguir ter um custo de alguém que não traz alguns aspectos de experiência diferenciada. Só que, em compensação, a percepção do seu paciente, ela sobe muito. Então, assim, quem trabalha com precificação dinâmica, qual é o teto? A concorrência. Então, se eu cobro um valor, outro cobra outro valor, e a entrega é a mesma, quem vai ganhar é quem tem o mais barato.
Quando eu consigo fazer por agregar uma precificação agregado. por valor agregado, a gente deixa de ter o teto de ser o nosso concorrente para o teto ser o nosso paciente. O quanto ele valoriza a gente a mais do que o mercado. E aí a gente consegue, aqueles que se exacerbam, que trazem mais experiência no seu processo, conseguem ter mais vantagem. Então, são esses dois modelos. E o que é importante em relação à precificação? E a gente está falando de faturamento, de custo. Se você não precificar correto, por mais que você fature, e eu já comprei várias clínicas dessa forma, você vai ter prejuízo. Tem clínica, por exemplo, que tem um faturamento, que você tem uma margem negativa, que o que importa no final das contas é o seguinte, é quanto você cobra, tem que sobrar. Se você estiver cobrando um valor que você tem mais gasto do que você recebe, quanto mais você faturar, mais pro buraco você vai. Não tem como ser diferente. Então, você ter essa margem é importante. Por isso que o primeiro ponto na precificação é você saber quanto é que eu tenho de margem em cada procedimento que eu executo. Então, você tem que pegar todos os procedimentos seus e falar, ó, eu tenho 20% de margem nesse procedimento, 30% nesse, tentar equilibrar e entender isso. Quando a gente faz essa análise, por exemplo, numa clínica, numa empresa, de uma forma geral, a primeira coisa que a gente consegue enxergar é que tem serviços que têm margens altíssimas e serviços que ele às vezes está pagando para fazer, né? Para trabalhar por conta dessa dificuldade. Na odontologia, um serviço, por exemplo, que tem muita dificuldade de precificação, por exemplo, é a parte de prótese, porque o custo operacional da prótese ele é alto. Aí a pessoa recebe muito, mas ele gasta muito também. Laboratório, né? Que é natural. Mas se ele não equilibrar isso, não souber fazer conta, né? Ele vai ter dificuldade. Então, assim, isso é importante. Você saber por procedimento como você fazer a precificação. E eu divido a precificação normalmente em 4 itens. Primeiro ponto que você tem que saber é quanto é que você tem de custo de material. Ponto. Né? Eu estou executando um serviço, quanto eu tenho de material para executar aquele serviço. Segundo ponto é você identificar o quanto custa uma hora ou o tempo que você leva da sua clínica para executar aquele serviço, que é a hora clínica, né? A hora da sala. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto é você saber os impostos, né? Você tem que pagar imposto. Então, naturalmente, né, independente do que você resolva fazer, você tem que calcular baseado nos impostos estando alinhado. Exatamente. Então, quais são os impostos? Olha, se eu estou no Simples e eu pago 10% daquele valor. Quarto ponto é o seu prolabore, ou seja, é o quanto você, como profissional, recebe para fazer aquele processo. Porque as pessoas têm que separar o dentista do gestor, né? Se for você, se for outra pessoa, a pessoa. Se for você, você. E aí, quando você soma, de forma ampla, tá? Isso daqui. Mas quando você soma esses 4 itens, você vai ter o custo do seu procedimento. Então, se você cobrou 1.000 e você gastou 600 nesse total que eu coloquei, você tem 440% de margem. Então, é a margem que eu estou tendo nesse processo. Perfeito. Aí, às vezes, você pode, quando você faz esse cálculo, você consegue ter mais inteligência no processo. Porque às vezes você fala o seguinte, puxa, se eu fizer, eu vou aumentar mais R$100 aqui, mas R$100 que eu vou aumentar aqui, vai aumentar a percepção do meu paciente. Aí eu aumento os R$100 no meu custo, mas eu subo R$300 na minha precificação. Ou seja, apesar de eu aumentar o custo, eu consigo precificar mais alto porque a percepção do meu paciente muda. Então, um convite que eu faço a todos é tentar refletir, entender, estudar um pouquinho a precificação por valor agregada de forma detalhada, porque aí certamente você vai beneficiar aqueles que buscam uma experiência, um diferencial maior para o paciente. Que é o paciente que a gente chama de ticket alto, Sim. né? Que é aquele que realmente dá valor a esse atendimento diferenciado. Porque tem aquele que vai querer sempre o mais barato, que ele não vai se preocupar muito com a experiência, mas tem aquele paciente que ele faz questão de ter um atendimento diferenciado para poder... Sim, e às vezes, o que uma pesquisa recente agora que trouxe em relação a pacientes, ela trouxe que 36% dos pacientes fidelizam ou vão para o lugar por conta do preço, né? 36%, que significa que 64% dos pacientes não vão pelo preço. Então, assim, é um mercado maior, inclusive, né? Das pessoas que não vão, lógico, dentro da faixa que ele pode, né? Claro. Mas eu acho que isso é importante. E essa questão do preço é importante, porque assim, o dentista, ele precisa se valorizar em primeiro lugar. Porque às vezes o próprio dentista, ele acha que muitas vezes o que ele está cobrando, porque é algo que demandou muito estudo, muito conhecimento, muita prática, mas ele acha muito fácil, muito tranquilo, e às vezes faz todo dia, fala, é uma besteirinha, é uma... E aquilo, querendo ou não, faz uma diferença tremenda para o paciente. Então ele precisa se valorizar, não é que ele vai... Né? E às vezes para fazer aquilo que é rapidinho, uma besteirinha, você tem que ter uma estrutura É aquela história, eu faço em 5 minutos, né? 5 minutos. E você
5 minutos, exatamente. Eu me lembro da história do parafuso, né? Saber qual é o parafuso que vai apertar, que vai fazer a diferença. Então, assim, é simples porque a gente faz todo dia, mas para chegar até ali teve todo um processo, tanto de estudo, quanto a gente precisa toda uma estrutura para fazer uma coisa de 5 minutos, às vezes, no paciente, mas a gente precisa ter um consultório montado, um atendente, né, um aluguel, um condomínio, né, ter toda a estrutura pronta para fazer aquilo em 5 minutos. Senão você vai ter que ir diminuindo o seu valor com o tempo, porque quanto mais experiência a gente vai ganhando, mais simples vai ficando para a gente, né? Então significa, eu sou um novo, eu tenho 20 anos de carreira, eu vou ter que ter um preço mais barato, porque o que eu fazia em 1 hora, eu faço em 5 minutos hoje, né? Então, não tem muito sentido. E eu falo sempre a questão do preço é o seguinte: quem determina o barato e o caro não é o preço. Quem determina o barato e o caro é a percepção de quem está do outro lado. É o que você entrega para ele. Isso é importante, porque assim, se a gente focar só no preço, a gente vai ter uma visão errada. Eu dou sempre esse exemplo, né? 100 mil reais. Ele é caro ou é barato para um carro? Depende, né? Para um carro. Se eu for falar para um Palio, tá caro. Se eu for falar para uma Ferrari, tá de graça. Tá de graça. Ou seja, é o mesmo preço, entregas diferentes. É até o mesmo produto, é um carro. É um carro. Mas mudou a entrega. E não significa que todo mundo vai valorizar a sua entrega, ou todo mundo vai pagar aquele valor que você está pedindo pela sua entrega. Mas, naturalmente, você tem que entender que a sua entrega vai estar sempre valorizando o seu serviço. E aonde você pode chegar. Por isso que eu falo, o limite é a percepção do seu paciente. Então, por exemplo, a Apple eu acho que é um exemplo muito forte disso, né? Perfeito. A Apple, quando a gente pensa que o iPhone não pode aumentar, ele vem cada vez mais caro e tem fila para comprar na estreia dele, né? Sem preocupação com ninguém, né? Ele não quer saber se olha você gosta ou né? não gosta de mim. Não olha para o concorrente, Eu falo, tem pessoas que falam assim, eu não gosto da Apple, eu não gosto do iPhone. Eu falo, a Apple não tá nem aí para você. Ela não quer saber se você gosta ou não. E sabe como a Apple regula o mercado, o preço dela? Isso é curioso. Como é que é? A Apple hoje, na verdade, ela é responsável por entre 12% e 13% do market share de telefones celulares, né? Só que ela é responsável por 78% da margem de lucratividade de celulares. Como é que ela regula o mercado? Quando ela começa a vender mais do que esse market share, então hoje a campeã Samsung ela é em segundo lugar em porcentagem, mas lucra é 78% dela. Ela começou a vender 15%. O que ela faz? Ela aumenta o preço para regular, ficar ali nos 12%. Então ela está sempre buscando regular baseado nisso. Ela não quer ser a que mais vende, ela quer a que tem o maior valor agregado perante os seus compradores, né? E aí, você falando da Apple, tem um ensinamento grande, né, para o cirurgião dentista, que é a construção da marca, né? Sem dúvida. Que isso nos anos 80 ela não conseguia fazer isso, né? Perfeito. E ela consegue, que é o que a gente faz na clínica, tenta fazer na clínica, né? Com o passar dos anos e subindo de nível para você construir a sua marca e ela ser identificada no mercado como uma coisa diferenciada, né? Independente do mercado, o foco de mercado seu, se é a classe A, se é a classe C, o que for, não importa. Não importa, perfeito. Mas que ela seja reconhecida como ali eu vou encontrar um bom serviço. Isso é um desafio. Isso, e às vezes hoje o marketing permite que você execute isso no dia a dia, né? É você ir construindo diante do seu paciente um pouco, que o paciente hoje ele quer saber mais do que você como profissional, né? Ele quer saber um pouco mais da sua isso que você acredita. Do seu pessoal também, do seu pessoal. Não é só do seu profissional. Por exemplo, uma mãe, por exemplo, que vai levar uma filha para uma odontopediatra, ela quer saber se a odontopediatra é uma boa mãe, né? Como ela é com a família. É alguém que vai cuidar do grande amor da vida dela, né? Sim. E isso dá segurança para ela levar. Então, assim, isso faz parte do brand, de você construir a sua marca, utilizar o marketing hoje para construir a marca adiante. Lógico, e eu acho importante você construir a marca diante do que você é realmente, né? Não você fazer de conta que é aquilo ali, né? Uma coisa fake, isso não vai se sustentar, né? Exatamente, não é sustentável e não tem credibilidade, não é real, e isso não sustenta realmente, né? Em relação a essa imagem, pegando aí esse gancho de que eu sinto isso, né? Os pacientes, ele quer entender um pouquinho quem é você, além da doutora ou do doutor, né? Em relação a essas redes sociais, você acha interessante quando se distingue ou assim, que eu percebo que o paciente ele quer ver um pouco
da sua vida pessoal também, não é sim. só do seu profissional. Eu sinto isso, né? Eu já tentei ter diferente e não consigo, até porque minha vida é um pouco de tudo mesmo. Mas eu queria entender o que é, como conselho você daria, principalmente para os colegas aí, o que é que você acha ideal, que você tenha uma rede separada profissionalmente da sua rede privada ou pode ser tudo misturado? Não, perfeito. Eu acho assim, ó, logicamente, assim, ó, hoje o profissional e o pessoal, eles se entrelaçaram bastante. É. Então, naturalmente, quando você tem uma rede que você traz as duas realidades, ela facilita também em relação ao processo, porque você tem uma pessoal, tem uma profissional, dá um acaba trabalho, né? sendo mais trabalhoso. E hoje, o mundo digital, você precisa estar muito presente nesse processo, né? Então, isso é fundamental. Agora, logicamente, você tem que pontuar alguns pontos. Por exemplo, às vezes, a depender da conexão, entender o que o seu paciente muitas vezes está buscando. Às vezes você gosta de sair com os amigos para tomar uma cerveja, quer filmar aquilo ali, e você é um cirurgião e o paciente olha para aquilo ali no dia seguinte, eu vou passar para a cirurgia dele, e ele tá nessa festa toda aí, como é que vai ser? Então, assim, eu acho que você tem que ter alguns cuidados em relação a isso. Mas eu acho que assim, quanto mais transparente diante daquilo que você faz, né, do seu pessoal, e se agrega valor ao seu paciente, né, como perfil, eu acho que é o ideal realmente, é você conseguir transmitir aquilo que, né, que você é realmente. O que mais faz sucesso hoje é a transparência. Isso, né? é você não precisar fazer um personagem, Sim, eu acho, né? exatamente. Eu acho que é mostrar um pouco de tudo do que é a sua vida. Mas isso eu falo, digamos assim, só por sentimento. Eu não tenho. Isso é fato. Assim, eu sinto isso. Eu já tentei ter o profissional. Perfeito. E eu não consigo. Então, a minha é tudo uma mistura. É conselho pessoal, consultório. Mas aí eu queria isso. que você falasse um pouco mesmo para outras pessoas. Para mim funciona melhor assim, eu acho que... E eu concordo que é o ideal. Logicamente, cada pessoa vai ter a sua particularidade. Tem gente que não se sente à vontade de trazer algumas coisas. Por exemplo, tem gente, muitas vezes, que não quer mostrar os filhos na rede social. Tem gente que né? é mais reservado. Mais reservado. Mesmo, né? Então, isso aí, querendo ou não, tem um lado pessoal. Mas o ideal, realmente, é você conseguir realmente... Por exemplo, a harmonização facial. Né? Então, a harmonização facial está associada a vários vertentes. Então, a pessoa gosta de cuidar da saúde, gosta de uma boa alimentação. A harmonização facial entra nesse meio também, né? Como é algo que agrega física, atividade física. Então, assim, você trazer essa realidade diante dessa especialidade que você executa é um ponto bastante positivo. Uma odontopediatra, por exemplo, que é uma excelente mãe, que faz coisas do dia a dia para as filhas, faz brincadeiras, faz ações, e isso agrega muito valor. Então, logicamente... Tem que estar casado, né? Se for uma coisa muito divergente... Se for muito divergente, aí às vezes é complicado. Então, assim, em geral, funciona muito bem. É o ideal, sem sombra de dúvidas. Mas eu acho que tem que pontuar o que cada um de forma personalizada. Avaliar, né? Sua realidade. Exatamente. Bom, eu acho que foi excelente. Ao final, um bate-papo muito gostoso. E as coisas vão acontecendo. A gente tem aqui um roteiro, mas a gente nem seguiu. Muitas horas aqui. Eu acho que foi muito bom. Espero que a gente possa ter outros momentos como esse para trazer mesmo informação para a classe e num bate-papo descontraído e gostoso. Você quer pontuar mais alguma coisa? Não, agradecer a presença do Dr. Bruno Trevisan, sempre é muito esclarecedor, né? É aquela conversa que a gente teria muitas horas aqui, né? Muitas horas mesmo para conversar, com certeza, como sempre. Já é figurinha repetida aqui na casa e será sempre, porque traz sempre um conteúdo muito legal para nossa... para os nossos colegas aqui de Sergipe, eu tenho certeza que será sempre casa cheia. E esse podcast também é um canal bem legal para esse conteúdo que você traz com tanta propriedade, com tanta naturalidade, que eu acho que é o melhor, né? Que a gente sente realmente a verdade ali em tudo que você fala. E isso é muito legal. Maravilha. Muito obrigada. Eu que agradeço, muito honrado e mais uma vez estar aqui, né, no CRO aqui de Sergipe. Sempre que for convidado estarei, porque, né, vejo o trabalho maravilhoso que está sendo executado e poder fazer e ajudar de alguma forma me deixa muito honrado. Gratidão mais uma vez aqui pelo convite. E só para, antes de encerrar, só divulgar onde os colegas podem me encontrar, né, nas redes sociais. Sim. Né? Sim, maravilha. Olha, a minha pessoa é Bruno Trevisan Rosa, tá? Tem a da Encantadores de Pacientes. E aí tem Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube, o site Encantadores de Pacientes também. A gente escreve semanalmente um artigo. Acho que quem gosta de
desses assuntos, né, que a gente traz de modelos de atendimento acima de tudo. A gente está escrevendo semanalmente. Também podem encontrar lá no blog encantadoresdepacientes.com.br. Basicamente, acho que são essas as redes. Muito bom. Muito obrigado, Bruno. Obrigada e obrigado. até a próxima, em breve, com fé em Deus. Amém, com certeza. Valeu, gente. Obrigado. Valeu.